Você quer começar um podcast? Ou você já tem um podcast, mas não sabe onde gravar? Olha, eu procurei bastante, eu encontrei o estúdio perfeito. É o Gran Império Estúdio. Ele fica no coração de Juiz de Fora e tem a melhor estrutura da região. E o melhor, você já sai daqui com o seu podcast pronto, não precisa de finalização nem de edição, gente. Então, se você quer viver essa experiência de cinema, entre em contato e a gente já! Você quer começar um podcast? Ou você já tem um podcast, mas não sabe onde gravar? Olha, eu procurei bastante, eu encontrei o estúdio perfeito. É o Gran Império Estúdio. Ele fica no coração de Juiz de Fora e tem a melhor estrutura da região. E o melhor, você já sai daqui com o seu podcast pronto, não precisa de finalização nem de edição, gente. Então, se você quer viver essa experiência de cinema, entre em contato e a gente já! Já estamos no ar, que bom saber que você está juntinho comigo aqui, mais um Grancast. E é o tema do momento, não dá para a gente falar de outro assunto, o escândalo envolvendo esses descontos ilegais do INSS, muitos beneficiários lesados. E para falar sobre o assunto, eu convidei hoje a advogada especialista em direito previdenciário, Paula Assunção. Que bom receber você no Grancast. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui para a gente papear, né, sobre um assunto que agora está realmente no momento, precisa trazer muitos esclarecimentos, muitas pontuações, mas de qualquer maneira é sempre um prazer, porque conversar é sempre ótimo, ainda mais com você, né, Luiz? Ah, coisa boa. Eu sei que você está indignada, né? Já vou começar falando sobre isso, né, desse seu sentimento, essa sua inquietação com relação a esse tipo de desconto ilegal. Conta pra gente um pouco da Paula, né? Essa inquietação que você tem sentido. Na verdade, trata-se de uma indignação porque eu percebo, né, nesses 15 anos que eu trabalho com Previdência Social, então, assim, a gente tem muita vivência, né? E o amadurecimento que eu tenho como cidadã, como advogada, ele é muito oriundo do meu conhecimento de atender as pessoas no escritório. Porque o escritório, Luiz, até fazendo uma introdução para chegar no ponto que está a sua pergunta, o escritório é uma janela de observação da sociedade muito grande, em todas as áreas do direito. Então, por exemplo, a questão trabalhista, ela vai ter uma janela, um recorte social das questões do mercado de trabalho, né? A questão de família, etc. e tal. E a Previdência Social, ela tem uma janela muito ampla para a gente observar a sociedade e a população mais vulnerável, porque eu atendo desde dramas familiares, né, a famílias desestruturadas, a perda de um ente querido, né, até questões de adoecimento, né, seja pela pensão por morte, seja pelo auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. E de uns tempos para cá, eu venho lidando muito com a questão do superendividamento, principalmente dos idosos que estão abarrotados de empréstimos consignados e agora, recentemente, dessas mensalidades que surgiram sem ter sido contratadas. Então, com essa vivência dia a dia, vendo o que as pessoas passam, como é difícil ser valorizado no momento da sua aposentadoria, como que a pessoa vai ao INSS, ela é humilhada, que ela parece que ela está pedindo um favor, né? E um favor
do qual ela é indigna, né? Diga-se de passagem, porque ela é questionada o tempo todo e tratada o tempo todo como alguém que estaria se aproveitando do sistema. Mas recolheu. Exatamente. Não, sustentou esse país, sistema, né? Recolheu é pouco. É. Sustentou o país durante muito tempo, porque nós estamos num intervalo geracional de pessoas que começaram a trabalhar muito cedo. Então, elas não estão pedindo um favor, elas entraram no sistema, havia uma regra do jogo, havia uma expectativa de direito. E que muda sempre essa regra. Exatamente. Então, eu venho nessa caminhada de longos anos defendendo as pessoas perante um sistema difícil, complicado, não é? Porque eu advogo contra o governo, eu advogo contra a máquina pública. Pois bem, e aí, em determinado momento, se descobre que, na verdade, essas mensalidades associativas eram parte de um grande esquema envolvendo figuras muito grandes dentro da Previdência, com caderninho de repasse de 5% para pessoas que ganham muito bem, Luizmar, para fazer o trabalho delas. Nós não estamos falando de, porque ganha mal e é por isso que acabou se corrompendo. Não, nós estamos falando de cargos de altíssima confiança e que a gente vê que tinha um esquema institucionalizado. Então, realmente, eu chego até a sentir calor mesmo, né? Numa noite fria, que está fazendo menos de 20 graus, né? E assim, eu fico muito brava, porque é impressionante. Nada, nunca é a favor do segurado da Previdência. Nada. Ele tem dificuldade para se aposentar, ele tem dificuldade para provar que ele está doente, ele recebe uma aposentadoria que não dá, né? Você que está nos acompanhando agora sabe que o valor é insuficiente. Você com certeza conhece várias pessoas que se aposentaram e voltaram para o mercado de trabalho porque o dinheiro não é suficiente, porque de fato o nosso dinheiro está desvalorizado. E aí, no momento que a gente descobre um golpe desses, eu fico muito chateada mesmo, chego a ter raiva, né, de não ver nenhuma comoção. Eu não estou vendo marcha, eu não estou vendo caminhada no calçadão, eu não estou vendo batuque, eu não estou vendo manifestação na Avenida Paulista, eu não estou vendo paralisação de sindicato nenhum. Então, assim, tá tudo bem? É um silêncio que dói. Então tá tudo bem? Pode roubar a Previdência? Pode roubar os aposentados? Não é? Isso, de fato, me deixa indignada e eu não quero passar pano, não. Foi roubo, não foi erro do sistema, não foi um mero detalhe. O INSS, em certo modo, é vítima, sim, mas ele também é corresponsável, porque o dever de fiscalização é dele. Né? Porque é tão difícil para você conseguir um sistema, por exemplo, que você tem uma dificuldade enorme de acesso, tem uma segurança nesse acesso. Para você fazer um empréstimo consignado, por exemplo, tem todo um sistema para fazer a comprovação. A própria prova de vida, que é rigorosa anualmente. Sim. Tanto critério para algumas questões com relação ao segurado, como é que consegue ter uma vista grossa para passar um rombo desse tamanho, Paula? Exatamente. Não é? Haja vista o sistema da Receita Federal. A Receita Federal encontra tudo que ela quiser, né? Tanto é que não foi por acaso que outro dia nós tivemos aí até uma grande movimentação, principalmente nas redes, em relação ao Pix, não é? Pode até não estar regulamentado, mas está monitorado. Pode não estar sendo taxado, mas não tenha nenhuma dúvida que os bancos sabem quanto a gente paga de cartão, eles sabem quanto que a gente movimenta no Pix, se esse dinheiro é renda ou não é, já é outra história, se a Receita vai fazer algum tipo de cobrança em cima, isso realmente já foi, né, digamos assim, descartado, pelo menos nesse momento, tudo bem, mas então se o sistema tem ferramentas para fiscalização tão incisiva, tão eficaz para outras coisas, por que que isso não foi fiscalizado antes? E agora, por que que todo mundo está tentando atenuar a situação quando a gente vê que foram milhares e milhares de pessoas lesados no pouco dinheirinho delas? E a gente está falando de pessoas aqui, Paula, que você falou da questão da vulnerabilidade social, pessoas, muitas delas analfabetas, não têm acesso ao aplicativo, têm dificuldade de se manter para comprar um botijão de gás, para comprar um medicamento. Né? Tem histórias de vários aposentados que escolhem qual medicamento vai comprar aquele mês
porque não dá para comprar tudo, pagar aluguel e colocar comida na mesa. Sim. A gente está falando de uma estrutura maléfica de pessoas que são realmente leigas em muito assunto e até para cobrar os direitos. Sim. Então é necessário que se levantem paulas, né, em todo o Brasil com essa indignação e com esse poder de fala. Né? Você é uma pessoa que tem esse lado político muito aflorado. E esse lado te traz uma humanidade, né, para você conseguir ter essa possibilidade de se indignar e de se posicionar. É interessante isso, né, Paula? Porque quem não tem esse lado humano, assim, quando eu comecei a advogar, eu trabalhei com o direito do trabalho. Na verdade, eu fui estagiária de um grande escritório aqui na cidade, que tinha um escritório no centro da cidade de 4 andares, bem na Rua São João. E lá eu estagiava em direito do trabalho. Quando eu comecei a trabalhar, montei meu escritório, eu até me apresentava como advogada de direito de família, porque de fato as minhas maiores demandas eram em direito de família. Mas eu fui me especializando, eu tinha tido uma oportunidade incrível na minha vida de fazer estágio dentro da Justiça Federal. Então eu sabia bem como que funcionavam os benefícios previdenciários, e aí eu fui me especializando, fiz a minha pós-graduação na área, muitos e muitos cursos de extensão em Previdência Social, e comecei a trabalhar com essa captação de aposentadorias, auxílios e etc. Pois bem, e à medida que eu fui trabalhando com isso, eu falava, né, nos encontros dos advogados e com os meus alunos nas faculdades, quem não gosta de gente não consegue ficar no direito previdenciário, não fica, porque nós temos uma massa de clientes, né, digamos assim, falando em números financeiros, né, nós temos uma massa de clientes que recebem um salário mínimo, né? Então, nós não temos clientes, digamos assim, de uma classe, né, financeira premium. Exatamente. Né? Nós temos uma massa que reflete a população do nosso país. E nós atendemos uma camada da população que te procura num momento de muita vulnerabilidade. Então, ou ela está doente, ou ela está velha, né, idosa, no português claro, né, a questão do passar dos anos, ela está cansada, exausta, né, muitas das vezes desempregada, precisando daquela renda porque a aposentadoria é a tábua de salvação naquele momento, que o mercado não absorve mais. E a gente sabe que depois de uma certa idade, né, 50 mais, 60 mais, é difícil conseguir uma colocação no mercado de trabalho. Ou ela realmente teve a perda de alguém querido e está procurando uma pensão por morte. Então, você veja que as pessoas que vão até o meu escritório, assim como de outros colegas previdenciários, são pessoas que precisam de acolhimento. Então, elas precisam, sim, da minha técnica, do meu conhecimento de direito previdenciário, mas, na lida com essas pessoas, eu preciso ser simples, eu preciso dar clareza do que elas estão fazendo ali, porque realmente não adianta falar bonito, recebê-las num tapete vermelho, num escritório com cápsulas de café, etc. e tal. Não que elas não mereçam, mas realmente elas estão ali por uma questão muito específica. E eu preciso dessa paciência para explicar muitas e muitas vezes as mesmas coisas, porque a pessoa está num momento de tanta fragilidade que ela naquele desespero, às vezes, ela não consegue prestar atenção, ela não consegue guardar todas as informações. Você falou, né, numa fala sua aqui agora há pouco, que a gente tem essa questão da desigualdade digital. É verdade, tem gente que não vai conseguir, que não vai nem sequer saber que tinha desconto, porque ela não conseguiu olhar o aplicativo antes, ela não vai conseguir olhar o aplicativo para dizer que não contratou aquele desconto. Ela não vai conseguir. E você falando sobre esse assunto, vou fazer só uma pausa aqui rapidinho para falar aqui, ó, da HM Lanches. Está ligadinho comigo aqui, ó. Você está assistindo aí, HM Lanches, 10% de desconto para você fazer a compra do seu lanche. E você tem entrega também, tudo a Juiz de Fora. Pode participar e também mandando as suas perguntas. Inclusive, tive uma pergunta interessante que eu vou ler para você daqui a pouquinho. E além do HM Lanches, tem o Suco Prates, tem a Aqua Coco. Vou até oferecer para você aqui uma Aqua Coco para você se servir. Isso aqui, gente, é da fruta pro copo. Você vai tomar e vai sentir aqui a diferença, sem conservantes. Eu já sou cliente, na minha geladeira já tem. É, coisa boa.
Suco Prate, Saco a Coco, Formate, você que está aí agora, todo mundo sabe do posicionamento digital, da importância do posicionamento digital. Formate é a empresa que você precisa para organizar a sua vida também na vida online, que é muito importante. Tem a Planet Film para você dar aquela vitrificada no seu carango para ficar bacana demais da conta para o rolê no final de semana. E além desses também tem a Brasel, Juiz de Fora, a Brasel Zona da Mata, o JF Sabor, entre outros que estão investindo com a gente, Artes Café. E tem muita gente bacana aqui, olha só. E pode também investir. Você também é empresário aí, quer fazer a sua participação, a sua ativação de marca. Além de você ter essa oportunidade do Grancast, tem também o Gran Império Studio, onde você também pode fazer o seu conteúdo. Dito o recado, vamos fazer o seguinte. Você é uma pessoa incrível, você gosta, você fica indignada. Eu gosto desse lado, sabe? Que a mulher, ela, quando ela fica indignada, ela consegue organizar o pensamento, lógico, e você tem essa questão, dessa característica até da maternidade mesmo, de defender. É uma característica feminina isso. Né? Muitas pessoas que têm o poder na mão, têm a caneta na mão, não têm essa sensibilidade que você tem. Se você pudesse mudar o cenário hoje, o que você acha que precisaria ser modificado na Previdência Social? A regra de transição das aposentadorias, né? Quando a reforma da Previdência foi votada, lá em 2018, né? Quando ela foi pautada, muitas das vezes eu fui questionada sobre isso. Ah, você é a favor da reforma da Previdência? E eu respondia sim. E às vezes o interlocutor fala, não, mas como pode? Você defende a Previdência? Quem defende a Previdência é contra a reforma? Não é bem assim. Eu entendo que os sistemas necessariamente passam por ajustes. Isso é comum. A sociedade está mudando, a pirâmide, né, geracional do nosso país está mudando, né? Nós estamos com uma população demográfica envelhecendo, nós estamos com uma população economicamente ativa diminuindo, né? Os jovens saem para o mercado de trabalho mais tarde. Então, isso tudo reflete na Previdência Social, como eu falei com você. Olha que janela de aprendizado que é você ser advogado previdenciário. Eu tenho que ler sobre economia, eu tenho que ler sobre saúde, eu tenho que ler sobre doenças, eu tenho que ler sobre mercado de trabalho. Então, a gente estuda muito sobre isso. E aí, eu pegar e dizer sim ou não e entrar na onda é irresponsável da minha parte. Então, a reforma da Previdência em 2018 era necessária até um certo ponto, sim, porque periodicamente o sistema vai ter que ser reajustado. Então, era aquele ano, ok. Agora, o que foi pautado na reforma da Previdência poderia ter sido melhor? Muito melhor. Nós tivemos, Luiz, e é por isso que a minha indignação não é os R$45 da mensalidade. A minha indignação é o contexto todo, é o conjunto da obra. Vamos lá, o que foi, né, desmontado durante a reforma da Previdência? Nós temos uma regra de aposentadoria por tempo de contribuição que não teve uma regra de transição justa, né? Nós tivemos duas possibilidades de pedágio, o pedágio de 50%, o pedágio de 100% e as regras de pontos, mas a gente incluiu a idade como um pré-requisito, que é pesado, principalmente para a geração atual, que eu repito, começou a trabalhar com 16 anos, com 18 anos, no exército, nos cursos técnicos, na roça, né? Então, esse é um ponto. Segundo ponto, nós temos uma pensão por morte, para dizer o mínimo, desumana. Desigual. Né? Porque a viúva ou o viúvo fica com apenas 60% do benefício do falecido, né? O que é, por muitas e muitas vezes, injusto, porque ela vai ficar, ou ele, né, que permaneceu, vai ficar com todas as despesas da casa, da manutenção da família, e então ela contava com aquela renda. E aí vai ser 60%. Claro que tem as cotas partes, tem as peculiaridades, mas isso aí são casos específicos, né? Mais uma vez, no momento em que o segurado está envelhecendo, está adoecendo. Então tá, nós temos uma aposentadoria por invalidez perversa, porque nós temos pessoas com doenças graves, muito graves, como câncer, né, como doenças cardíacas gravíssimas, que estão com auxílio-doença, que não se mexeu, né, no auxílio-doença, e que
elas estão num estágio tão agravado da doença que é indicada a aposentadoria por invalidez, e eu, como advogada, preciso receber esse segurado e falar para essa pessoa que, se ela aposentar-se por invalidez, o benefício dela vai cair 30%, Luizmar. No momento que ela está doente, precisando de remédio, de plano de saúde, e ela, quando finalmente ela vai parar de passar pela tortura que é fazer perícia no INSS, onde as pessoas muitas vezes não são olhadas nos olhos, não se lê os exames das pessoas, não se encosta nas pessoas minimamente para fazer uma análise mais pormenorizada. Às vezes a perícia dura 5 minutos, se durar. E aí, quando finalmente ela fala para mim: nossa, Paula, eu preciso aposentar, eu não aguento mais passar por essa situação. Eu tenho que ser firme e falar com ela: não faça isso, pelo amor de Deus, porque a aposentadoria por invalidez vai diminuir o seu benefício em 30% e isso vai ser dramático e irreversível. Então, nós temos várias situações na reforma da Previdência que precisavam de um profissional previdenciário lá. Eles escutaram os economistas, eles não escutaram advogados previdenciários. Eles não tiveram uma boa comissão ali de consultores que fizesse uma regra de transição mais suave para quem está no mercado de trabalho, para quem estava ali, estava vendo a aposentadoria ali na esquina, e agora a aposentadoria ficou muito longe. Foi cruel. Foi cruel. Houve uma gestão financeira, mas não houve uma gestão de pessoas, né? Isso. Gerir pessoas é gerir famílias, né? A gente está falando de um impacto aí muito significativo. Exatamente. Né? E que quando se fala de previdência social é necessário, porque nós estamos no braço mais humano do direito. Nós estamos no braço que precisa mesmo desse cuidado de vulnerabilidade. Muito se fala dos direitos humanos, mas poucas vezes eu vejo um coletivo de direitos humanos me ajudando a lidar com o que acontece com a Previdência Social. Olha só. Tá escutando aí, hein? Anota que essa mulher aqui é fera. Eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram e eu recebi uma resposta, na verdade. A gente fala caixinha de pergunta, mas é caixinha de resposta, né? Eu recebi uma resposta interessante. Eu não vou falar o nome da pessoa, por respeito, e também porque ela não tinha me comentado aqui se eu podia ou não falar o nome dela. Sim. Mas o fato é que ela me falou o seguinte, e eu fiquei impactado. Oi, Luizmar, eu estou decepcionada com o INSS. Me deu indeferido 2 vezes com laudos médicos. E essa pessoa eu posso falar com muita tranquilidade, porque ela realmente teve um acidente indo para o trabalho. Nesse acidente, ela teve um rompimento, teve uma fratura grave no braço, e ela trabalha com auxílio geral, né? Serviço geral. Ela precisa do instrumento de trabalho, da força que ela perdeu a questão da sensibilidade nas mãos, ela perdeu a força, né? Perdeu ali a questão da mobilidade, e ela tem 2 rejeições já no INSS. Ela está decepcionada. Isso você vê o dia inteiro, né, Paula? Sim, o tempo todo. As perícias são, na sua grande maioria, injustas e desumanas, né? Eu falo desumanas por conta de entender que um profissional perito, antes dele ser perito, ele é médico, não é? Então ele faz um juramento para a medicina de salvar a vida, de atender as pessoas. Então, em que pese eu saber e defender que os servidores do INSS estão sobrecarregados, cansados, exaustos, um sistema sucateado, com a rede instável, sem condições de trabalho, sem reajuste. Eu sei de tudo isso. Sei, defendo e apoio que os servidores do INSS fossem mais bem tratados. Então, eu sei. Porém, o médico perito precisava de um pouquinho mais de sensibilidade. E, por outro lado, injusta. E como que eu chego nesta conclusão? Porque de cada 10 pedidos que se entra na justiça para pedir auxílio-doença, a gente consegue aí uma taxa de reversão de 6 a 8. Então, se fosse justa, se a perícia do INSS fosse tão correta, nós não teríamos uma taxa de reversão tão grande. Parece que tem uma meta.
Parece que é o seguinte, no atendimento que eu tenho 20 para atender, eu só posso aprovar 2? Eu já ouvi falar disso também. Gente, eu sou leigo no assunto, eu posso falar. Mas a impressão que eu tenho é essa. Casos graves de pessoas que realmente precisam do benefício, tem um benefício rejeitado. Aí a pessoa fica numa situação, você que não sabe, a situação é a seguinte. Ela está inapta, sem condição de voltar ao trabalho. Mas ela perde o benefício. Aí ela tem que aguardar nova data para a perícia. E nessa janela, como é que ficam as contas? Como é que ela consegue? E aí ela vai fazer uma nova perícia e tem mais uma reprovação. É um pesadelo. E aí a gente, mais uma vez, voltando nesse assunto, né? Nessa crueldade do sistema contra a pessoa que sustentou esse sistema a vida toda, né, Paula? Exatamente. Nós estamos falando de pessoas que contribuem, né? Nós estamos falando de benefícios assistenciais também, mas a gente tem que olhar para esse sistema como de pessoas que contribuíram. E daí a minha briga tanto por um mercado de trabalho valorizado, por a gente ter um plano real de pleno emprego nesse país que nós não temos, né? Daí a minha briga para você ter uma valorização de salário. Por quê? Porque quando você empurra as pessoas para a informalidade, Luiz, né? Nós estamos à beira, de fato, de quebrar a Previdência. Porque as pessoas estão pagando MEI, né? Achando que estão resolvendo os problemas, financeiramente falando, isso também não se sustenta. Então, ainda que eu olhasse para o sistema previdenciário tão somente no aspecto financeiro, eu já saberia que isso vai quebrar a Previdência. Não tem como uma pessoa pagar 5% do salário mínimo para o INSS e esse sistema se sustentar a médio e longo prazo. É claro que isso vai dar ruim, né? Por outro lado, não que a pessoa tenha culpa, tá, gente? Veja bem, quem é MEI tem que pagar, é o que está na lei, está certinho, faça isso. Mas não seja um MEI fictício. Tá? Não caia no conto de espertalhões que falam com as pessoas, abre um MEI, e aí a pessoa não trabalha, não tem um MEI coisa nenhuma, e ela paga os tais 5% porque é barato e etc e tal. Porque futuramente o INSS, hoje ele ainda não está nessa fase, mas vai chegar. Escuta bem, vai ficar gravado, hein? Vai estar aqui, né? No nosso Grancast. Vai chegar uma fase onde o INSS vai pedir a prova da sua empresa. Cadê o faturamento? Que notas fiscais você emitiu? Para quem que você trabalhou? Que prestação de serviço é essa de MEI que você tem? Que você não tem uma agenda, você não tem cliente, você não tem um Instagram, você não tem coisa nenhuma. Não é? Então, não se iludam. O MEI é um CNPJ. Um CNPJ significa ser uma empresa. Tem imposto de renda de pessoa jurídica, tem faturamento, tem livro caixa, tem balanço, tem entrada e tem saída. Hoje está tranquilo, pague 5%, o governo está vendendo aí que tem muitas facilidades para pagar como MEI, mas a médio e longo prazo, isso vai ser um problema. O INSS, na hora que ele precisar negar benefícios para atingir essa tal meta invisível, mas que todo mundo acha que existe, né? O que ele vai fazer? Ele vai endurecer os requisitos. E ele vai começar a te pedir provas. E você não vai ter provas. E aí você não vai ter direito ao benefício. E o INSS, adivinha, vai cobrar os 15% de diferença entre a contribuição normal, que é de 20%, e os tais 5%, que era aquela contribuição facilitada. Ele vai te cobrar. Então, assim, é o que eu disse. Não, eu não tenho essa ilusão. Ele pode não achar onde está o dinheiro da mensalidade, mas ele vai achar você para poder cobrar. É assim, gente. Ele deixa de dar benefício porque a pessoa pagou abaixo do salário mínimo, Luiz. É verdade. É isso. É o sistema. E você falou uma coisa interessante. É o seguinte. Para fazer a retirada, não precisou de biometria, não precisou de reconhecimento facial, não precisou de nada. Agora, o que eu acho ainda mais cruel é o aposentado identificar que teve essa retirada ilegal e ele chegar para o INSS e pedir a reparação desse valor. Você não acredita que o INSS deveria ter um sistema que pudesse fazer esse pente fino e ele mesmo tomar as providências, não? Veja bem, é aquela coisa, né? Agora o caldo entornou. Então, você vê uma sucessão de medidas emergenciais, porque esse tema tem que sair dos jornais rapidamente, não é? Muito claro. Você sabe muito melhor do que eu que você trabalha, né, na imprensa. Então, assim,
está pesando, né? É um assunto que está muito impopular, né? Está o tempo todo nas rodas de conversa, em todos os lugares, e isso vai ter um custo, né? Um custo político, um custo de desgaste de imagem evidente. Então, o que eu percebo? Como não se fez nada antes, né? E o ministro até que caiu por isso, porque foi falado em várias reuniões que consta em ata que ele foi informado na reunião que estava acontecendo um movimento estranho, etc. e tal. Então, agora, o que nós estamos vendo? Medidas tomadas de maneira muito rapidamente para poder ver se a gente tira esse assunto da mídia o mais depressa possível. Pois bem, o que está acontecendo é isso. Quando você está tentando e dando essas ações muito rapidamente, você não consegue elaborar um plano. Então, com certeza, enquanto a gente está aqui batendo papo, tem alguém lá queimando ali a cabeça, pensando em ideias para poder fazer esse monitoramento e essa restituição. Mas como fazer essa restituição se o orçamento público foi votado ano passado e não contava com um rombo de 6 bilhões de reais, no mínimo, para se dizer no mínimo, não é? 5 anos, né? Exatamente. 5 anos. Então, nós temos a devolução das mensalidades, que podem ser nos últimos 5 anos. Nós temos, como eu tenho uma cliente no escritório que é pensionista e aposentada, e ela tem mensalidades nos 2 benefícios, então ela não foi roubada uma vez só, ela foi roubada 2 vezes, né? Então, nós temos essas coisas para analisar. Isso sim, sem levar em consideração que essas pessoas poderiam pedir essa restituição em dobro, porque pela lei consumerista elas teriam direito de, né, todo desconto indevido é restituído em dobro, então a gente estaria falando de uma conta ainda maior, e sem falar de nenhuma reparação de dano, o que as pessoas também, no meu entender, teriam direito, porque se for roubo, se for um furto, uma apropriação indébita dentro do meu INSS, dentro do meu benefício, eu deveria ser indenizado, porque eu fui vítima de um golpe. Então, eu tinha direito a danos. Mas eles não conseguem pensar nisso tudo, porque não tem dinheiro. O orçamento foi aprovado ano passado e não tem. Então nós vamos fazer o lançamento de um crédito especial para isso, como diz a nossa ilustre ministra do Planejamento. Tá, nós vamos tirar de onde? Nós vamos tirar do Tesouro? Né? Nós vamos tirar sobre qual rubrica? Porque é aí que está a questão. É muito bonito você dar a entrevista, falar essa informação para... Olha, gente, fique tranquilo, o dinheiro vai sair de algum lugar, mas lá dentro, né, da mesa dela de trabalho, dentro da responsabilidade dela de ministra, ela sabe que ela precisa fazer todo um caminho do dinheiro e justificar com os princípios da moralidade, da transparência administrativa, né, e muitas das vezes da anterioridade da lei, etc. e tal, porque senão ela está incorrendo numa lei de responsabilidade fiscal. Improbidade. Né? Então, isso tudo está sendo levado em consideração. Então, eu penso igual você. Dá para o INSS saber? Dá para ele rastrear? Dá. Teria uma forma dele devolver o dinheiro? Sim. Mas até isso é injusto, porque se ele devolve esse dinheiro para as pessoas, que eu acredito até que em algum momento é isso que ele vai fazer, mas ele está devolvendo de dinheiro público. Não é das pessoas que roubaram. Não existe. Né? A Margaret Thatcher fala isso, não existe dinheiro público, existe dinheiro dos contribuintes. Né? Não acontece assim, de repente, um super bilionário acorda e fala assim, Brasil, vou te dar 10 bilhões de reais, faz aí o que você precisar. Não funciona dessa forma. É dinheiro trabalhado, você trabalha, você recolhe. Nós estamos aí com o prazo do imposto de renda. Né? Então, é de tudo que a gente produz. Nós temos imposto sobre tudo isso que está aqui. Então, o Estado, ele não gera lucro, ele arrecada imposto. Então, quando ele restitui dinheiro, quando ele gasta dinheiro público, é o nosso dinheiro. De uma maneira ou outra, as vítimas estão ressarcindo as vítimas. Porque falta dinheiro para a saúde, mesmo depois daquela gastação sem fim que foi a pandemia, sem licitação e sem nada. Mesmo assim, a gente ainda tem um SUS caindo aos pedaços, né? Não deu para o dinheiro todo que saiu, não deu para melhorar os leitos. A gente vê aí como é que está Juiz de Fora. Então, enfim, não tem dinheiro para a saúde, não tem dinheiro para a infraestrutura, não tem dinheiro para as rodovias, não tem dinheiro para a segurança. Olha lá os nossos agentes de segurança, como que está difícil também e precário. Aí tem dinheiro para reembolsar um golpe que pessoas lucraram, compraram carros de luxo, viajaram, relógios caríssimos, que existem relógios muito mais caros que Rolex. Rolex só tem a fama, né? Então, assim, esse dinheiro evaporou. E aí o povo paga
o rombo que não foi a gente que deu. Você acha que isso vai esbarrar em alguma situação de atrapalhar ainda mais os planos de quem já está no sistema e pretende aposentar? Você acha que um dia eles vão te conseguir fazer a reparação, mas isso vai implicar diretamente no contribuinte, em maior prazo para conseguir aposentar, alguma coisa que indiretamente vai prejudicar ele? Não, isso não, porque as regras estão aí, né? A emenda 103, que foi a reforma de 2018 e 2019, né? Ela está valendo. Eu acredito que daqui a um tempo algum ajuste vai ser feito, mais especificamente em relação à aposentadoria das mulheres, né? Porque já era pauta de que a aposentadoria da mulher por idade passasse a ser 65 anos, igual a dos homens. E aí foi feita ali uma atenuação, ficou no 62, mas eu acredito que daqui a pouco vai igualar. Então, assim, alguns ajustes serão feitos, mas dizer que esse escândalo vai gerar uma outra rigorosidade das regras, não. Aí seria até leviano, né, fazer esse link. Agora, o que não pode acontecer, Paula, é depois dessa reparação aparecer uma bondade, né? Como se fosse uma bondade do governo para o aposentado. Porque vão tentar fazer esse surf. Eu percebo claramente, eu fico brava por isso. Eu falo, não, você não tem que ser grato, o dinheiro foi furtado, não é uma bondade. E muitas das vezes o que a gente vê é isso, muitas pessoas vão ficar sem receber. Porque elas não vão saber aderir, aperta aqui, clica ali, entra no aplicativo, faz isso, faz aquilo. E as pessoas que já faleceram? Quantas pessoas nesse intervalo de tempo já faleceram? Os herdeiros têm direito, sim, o Código Civil me fala isso, mas vai lá uma pessoa, né, que, por exemplo, acha que se enquadrou nessa situação do dinheiro esquecido do Banco Central. Meu saudoso pai tinha dinheiro esquecido no Banco Central. Então, ele já faleceu, mas eu sou herdeira, vou lá procurar os direitos dele. Vai lá. Eles vão te exigir um inventário, nomeação de inventariante, faz isso, faz aquilo. E aí, quer dizer, vai na Defensoria Pública, vai nos escritórios de escola ou vai no escritório particular do advogado. A Defensoria Pública está por aqui. Muito serviço, um sistema desgastante, um concurso desprestigiado, né? Os escritórios de escola fazem muito, fazem demais, mas existe uma transição, porque o aluno forma, aí começa outro, começa do zero, você chega lá, você não encontra mais o estagiário que te atendeu, então tem os desafios. Precisa dessa afinidade. Exatamente. Né? Tem esses desafios, eu entendo, eu já fui professora de escritório-escola, eu sei como é que é, a gente também tenta fazer, mas tem toda a regulação de um escritório-escola, tem férias. O fórum tem um recesso, que é pequeno, né? Mas o escritório-escola tem férias, que são regulamentadas nas férias da academia, né? No caso da universidade, enfim. Aí, beleza, vai num escritório particular, vai no meu ou dos meus colegas, que vão cobrar um valor assim, minimamente digno. Eu nem estou falando de cumprir a tabela da OAB, né? E aí, o que acontece? Você vai ter uma grande massa de pessoas que não vai fazer. Porque para ela fazer um inventário, custear um advogado ou entrar nessas outras filas... É muito mais caro que o dinheiro que está lá. Isso aí. E fica bonito, né? Falar então é mais dinheiro embolsado. Viu? Mais dinheiro. Quais os direitos que o brasileiro desconhece e que são oferecidos no INSS que você acha que deveriam ser mais divulgados? Nossa, excelente pergunta, Luiz. Muito boa mesmo. Bom... Eu acredito que são direitos pouco explorados, né? O adicional de 25% para a grande invalidez. Então, para aquelas pessoas que se aposentaram por invalidez, então veja bem, você que está nos assistindo, tá? Você pode conhecer alguém que se encaixa nessa situação, inclusive foi a caixinha de perguntas, foi o adicional de 25% que as pessoas estão chateadas porque o INSS andou negando algumas situações, e eu vou explicar o porquê. Vamos lá. A legislação previdenciária é bem específica em relação a isso e diz que só tem direito ao adicional de 25% a pessoa que se aposentou por invalidez. Então, a lei diz que os 25% são a tal grande invalidez, que a pessoa ficar acamada, né, dependendo dos cuidados de terceiros, para tomar remédio, alimentação e higiene. Muito bem. Esse é um direito desconhecido. Poucas pessoas sabem que tem esse direito e
esse segurado acamado, que está nessa condição, precisando desse auxílio de terceiros, os 25% podem ajudar muito. Às vezes, não é suficiente para pagar um cuidador, mas às vezes é. Não é porque não tem limitação no teto da Previdência, então mesmo que ele ganhe bem, os 25% vão trazer um adicional bom, né? E se ele não ganhar tão bem, vai ficar ali no salário mínimo, vai ser os 25% do salário mínimo, mas já vai ajudar para o custeio de uma medicação, de uma alimentação. Mas um exemplo, a pessoa aposentou. Por invalidez. Se ela aposentou e buscar esse recurso posteriormente, no caso dessa pessoa se tornar acamada, isso também é válido? Totalmente válido. É no momento que ela precisa dessa ajuda de terceiros. O problema é a falta de sensibilidade. Aí eu faço a minha crítica ao judiciário e aos ilustres ministros do STF, né, que quando têm a caneta na mão e podem, de fato, fazer justiça social e aí sim defender a tal democracia que eles resolveram aí tornar-se donos dela, né, eles não fizeram. Não fizeram. E eu tenho como provar. Eu não estou fazendo uma acusação vaga. É a realidade. Nós temos inúmeras pessoas que são aposentadas por tempo de contribuição, aposentadas por idade, acamadas, nas mesmas condições. E foi argumentado, olha, pelo princípio da isonomia, pelos tais direitos humanos, pelo tratamento igualitário, para que as pessoas tenham condições, pela vulnerabilidade social, e etc., e quantos mais argumentos a gente pudesse arrumar. Todos deveriam ter direito ao adicional de 25%, certo? Fomos ganhamos aqui, ganhamos em BH, ganhamos em outras cidades, em outras capitais. Quando chegou no Supremo Tribunal Federal, não pode, porque vai quebrar o sistema. E aí negou o adicional de 25%. Então, é por isso que eu fiz bem o recorte. Se você conhece alguém aposentado por invalidez e que se encontra nessa situação de acamado, precisando da ajuda de terceiros, essa pessoa pode ter direito aos 25%. Se nós estamos falando de outras modalidades de aposentadoria, eu não posso iludir vocês. Não tem direito. E não tem direito porque o Supremo pacificou assim. Mas então, é injusto. Totalmente injusto. É injusto. Mais algum direito que é desconhecido? Assim, que é pouco documentado, né, pouco falado, seria o auxílio acidente. Né? O auxílio acidente é um benefício, como o nome diz, que ele vem a partir de um acidente, então tem que ter um acidente, pode ser de trabalho, pode ser uma queda, um acidente de trânsito, enfim. Mas você tem que demonstrar que houve um acidente. Pois bem, e que isso te deixou uma sequela. Então, você não ficou incapaz para o trabalho, mas você ficou com uma sequela. Diminuiu o tamanho de um membro, vai ficar andando mancando, perdeu a força motora, enfim, uma situação que te deixou uma sequela. Caracterizou a sequela, tem direito ao auxílio acidente, é um benefício acumulável com o trabalho, então você pode voltar a trabalhar, receber o auxílio acidente e ele só se extingue na hora que você se aposentar. Então, é também um benefício muito bom e pouquíssimo falado, e nós temos excelentes êxitos aí com isso aí, desde que a gente consiga cumprir os requisitos. Esse espaço aqui é um espaço de utilidade pública. Eu tô vendo aqui que, na verdade, eu tô dando aula. Eu acho que eu devia gravar isso, já preparar um cursinho. Exatamente. E agora eu vou te fazer uma pergunta. Existem formas legais para a pessoa conseguir acelerar a aposentadoria? Olha, planejamento previdenciário, né? Isso é planejamento. Quando você acelera a sua aposentadoria dentro da legislação, quando você conhece bem a regra do jogo. Sabe quanto tempo você tem, os buracos de contribuição, onde você pode ir lá e recolher em atraso, onde não pode, melhora a contribuição, não melhora, né? Isso vai refletir na minha aposentadoria, porque, como eu disse, eu defendo a Previdência, Luizmar. Sinceramente, eu queria que todo mundo tivesse condição de pagar o teto da Previdência, aposentar-se bem e que a nossa Previdência fosse superavitária, fosse saudável, porque a Previdência Social é um seguro social. Ela não tem a mesma finalidade, o mesmo propósito da previdência privada, nem do fundo de investimento, nem do título de capitalização. Não é isso. Ela é um seguro social. Só que, hoje, infelizmente, ela está sendo empurrada para ser apenas assistência social. Porque tudo caminha para desmotivar as pessoas de pagar o INSS.
Desmotiva. É a dificuldade de aposentar, é o furto, é a fraude, né? É o salário mínimo desvalorizado, é a ausência de uma política de pleno emprego, então todo mundo é informal, né? Ninguém contribui porque acha que não vale nada. E isso, os jovens então nem se fala, né? Você vai conversar com um rapaz de 20 anos, a minha geração, a sua geração, nossos pais pagavam o INSS para nós na carteira de trabalho de menor. Tinha orgulho, né? Você fazia 16 anos, 18 anos, mesmo que você não estivesse trabalhando, seu pai fazia contribuição para você. O pai na roça te colocava no fundo rural, porque ele queria colocar que você era dependente dele naquele regime de economia familiar ali. Hoje em dia, você vai bater um papo com um jovem de 20 anos e falar sobre previdência social, ele vai falar para mim que isso não vale nada, que futuramente ele vai pagar um fundo de investimento, porque se ele colocar R$1.000 lá, com os juros da taxa Selic, etc e tal, se ele comprar um título do Tesouro, que não sei o quê, e aí ele vai te dar uma aula de financeiros que ele assistiu lá no YouTube, de esse monte de coaching economista, exatamente, se for no YouTube ainda tá bom, né, porque pelo menos é um vídeo mais extenso, né, mas talvez seja no TikTok, aquelas pílulas de informação. E aí você não consegue falar para ele que o propósito é totalmente diferente. Se ele tiver dinheiro sobrando e ele investir, comprar título do Tesouro, das empresas de tecnologia do Elon Musk, que bênção na vida dele, isso não é problema algum. Mas a finalidade da Previdência Social é outra. E não está sendo visto dessa forma. Então, hoje, planejamento previdenciário é necessário fazer para se aposentar, para economizar dinheiro, para melhorar o valor da aposentadoria, para você saber a situação que você está. Porque, infelizmente, durante muitos e muitos anos, quando as pessoas procuram a gente lá no escritório, ou procuram os nossos colegas advogados previdenciários, que nós, Juiz de Fora, tem excelentes profissionais na área, eles procuram já no momento da necessidade. E aí, no momento da necessidade, as nossas ferramentas para salvar o benefício previdenciário são limitadas. Porque aí o problema já aconteceu. E a Previdência Social é como um seguro de carro. Você não faz o seguro depois que você bateu o carro. Você faz o seguro antes. A gente paga durante vários meses e reza para nunca acontecer um problema com o nosso carro, porque custou o nosso trabalho, ninguém quer bater o carro, perder o carro. Mas, quando você precisa, você fala, nossa, graças a Deus que eu tinha o seguro para me ajudar nisso aqui. A Previdência é a mesma coisa. Então, você paga, vai pagando, ela está ali para segurar uma situação imprevista. E, futuramente, na velhice, te amparar na aposentadoria. É isso. Você falou de uma coisa que é tão interessante. Hoje todo mundo é coach, todo mundo é empreendedor, todo mundo sabe fazer tudo, todo mundo investe, mas é tudo na teoria, a gente sabe que não acontece. E agora, essa migração do CLT, né, agora que é seletista, e vai para a pejotização. Sim. Isso também é um dano muito grande para a pessoa lá na frente. Agora parece vantajoso. Sim. As empresas vendem como algo vantajoso, mas na verdade o prejuízo é muito grande e a longo prazo é irreversível, Paula? O prejuízo é grande porque nós somos uma nação sem educação financeira. Então, um espaço como hoje, você está me dando aqui, mais uma vez eu te agradeço publicamente, de poder falar sobre isso, de deixar um corte, de depois divulgar isso nas nossas redes, etc. e tal. O ganho de educação financeira que se está passando aqui, e que eu nem estou falando de finanças propriamente dito, é muito grande, porque alguém pode estar acompanhando e assistindo e falando, opa, realmente eu não estou pagando. Eu abri um PJ, eu de fato sou um prestador de serviço, mas eu não estou fazendo meu recolhimento para o INSS da forma correta, etc. e tal. Então, como nós somos uma nação que não tem educação financeira nas escolas, que nós não temos práticas de empreendedorismo, e eu posso falar muito sobre essa questão do empreendedorismo, porque eu estudei muito sobre isso ano passado, nas minhas caminhadas. Eu sei que o povo brasileiro, o povo juiz-forano, as mulheres, né, onde eu tenho ido muitos grupos de empreendedorismo, eu sei que são mentes criativas, de pessoas trabalhadoras, que realmente querem buscar os seus sonhos, mas nós temos que ser realistas. Nós empreendemos por necessidade. Então, a gente não faz um curso, vai no Sebrae, vai assistir a aula. Não, a gente empreende, aí, poxa, o negócio começou a rodar. Aí eu vou fazer um curso de gestão, né? Aí eu vou fazer um marketing, eu vou fazer não sei o quê, porque o negócio está rodando. E é por aí. E que bom, não tem problema. Isso não é um problema, mas isso exige mais ainda
dificuldade no planejamento. Porque quando você consegue planejar antes, né, você já sabe de todos esses passos. Quando você vai trocando as peças com o avião voando, e aí fica mais difícil, porque o dinheiro não sobra. A realidade de boa parte da população é que o dinheiro não sobra. E nós precisamos assumir isso para poder passar para as outras fases, conversar sobre educação financeira, por exemplo. Então, tem CLT ou PJ, qual que é melhor, Paula? Não é assim que a gente vai resolver esse dilema. De fato, tem várias situações que a prestação de serviço é muito melhor. Eu mesmo costumo brincar lá no escritório que eu não me importo, propriamente dito, que a pessoa fique lá X horas no dia. Eu quero que ela trabalhe bem, com produtividade, se eventualmente ela for embora mais cedo porque as coisas estão em dia, que maravilha. Isso não é a questão. Então, é a mesma coisa que essa do PJ. As pessoas preferiram porque elas têm mais tempo livre, elas conseguem direcionar o tempo delas, e a empresa também preferiu porque ela consegue contratar várias pessoas para prestar aquele serviço que ela não precisa ter um funcionário lá dentro da jornada de trabalho. Porém, ela precisa saber que ela é autorresponsável pelo futuro dela. Previdência social, plano de saúde, isso vai ser por conta dela. Ela não vai ter fundo de garantia. O que ela está fazendo para se programar? Ela está só trabalhando, quer ganhar dinheiro e também quer comprar um título do Tesouro? Ou ela, de fato, está pensando em todas essas vertentes? E se adoecer? Pois é. E se envelhecer? Exatamente. Né? Principalmente o se adoecer, você falou muito bem. Porque, por exemplo, a previdência privada. Tem bons planos de previdência privada, sim. Porém, nem todos cobrem o adoecimento no transcurso do contrato. Então, se você precisa, por exemplo, ficar um tempo que você lesionou, fraturou uma perna, você vai precisar ficar um tempo acamado. Aí você vai lá no plano de previdência privada e vai falar, eu quero fazer uma retirada aí porque eu vou ficar um tempo acamado. Não vai rolar. Meu amor, não vai poder, eu não vou estar podendo, né? A resposta é essa. Gostaria muito. Eu, na caixinha de pergunta que eu abri, recebi algumas tão gostosas que eu achei bonitinho. E já agradeci o pessoal que participa sempre. Eu anotei aqui. Que documentos uma pessoa deve guardar ao longo da vida trabalhista, Paula? Bom, a carteira de trabalho é um documento fundamental, né? Independente da digital. Independente da digital. A carteira de trabalho é muito importante porque, além de você ter o vínculo ali, propriamente dito, no contrato de trabalho, você tem outras questões importantes, como, por exemplo, o início da sua vida laborativa, né? Antigamente, você tinha inscrição no NIT ou PIS, né? Aquele cartãozinho do SIC, né? Muitas carteiras de trabalho aparecem com aquele cartãozinho grampeado na última folha. Isso pode ser uma coisa muito importante, porque, às vezes, você precisa do marco da data do início das contribuições para poder fazer a contagem da sua aposentadoria. Outra coisa muito importante que a gente precisa guardar. Paguei carnê lá no início, Paula, quando eu trabalhava como autônoma. Ou então meu pai pagou o carnê. O carnezinho é, sim, uma prova importante. Por quê? O sistema digitalizou? Sim, mas provavelmente a gente só vai encontrar no seu cadastro de informações sociais tudo a partir de 1982. Antes disso, não, porque o sistema previdenciário era baseado em microfichas. O segurado muitas vezes não sabe disso, então ele também não vai passar essa informação para mim. Se a gente souber essa informação, talvez o INSS não encontre, talvez você tenha um homônimo e aí ele não vai saber como identificar você naquela documentação mais arcaica, e aí você vai deixar de contar um tempo que pode ser a diferença em te encaixar numa regrinha de transição. O pessoal fala de homônimo como se fosse uma coisa tão difícil de acontecer. Não. O meu pai, ele passou por uma situação na época, ele estava fazendo um processo seletivo para entrar na extinta Ferreira Guimarães. Sim. E aí quando falaram, eu vou falar o nome dele, né? Luiz Carlos Mendes. Luiz Carlos Mendes, levantou ele mais um amigo. Aí ele olhou assim, o rapaz olhou também. Aí ele falou o nome da mãe. Os dois deram um passo à frente. Até o nome da mãe era parecido. Viu? Aí o cara olhou e falou assim, Sebastião Mendes. Aí era o meu pai. Né? Não é tão incomum, né? É muito fácil você ter. O próprio nome do seu avô, Sebastião Mendes. A gente pode apostar aqui. Tem vários. Com certeza tem vários. Né? Agora, um cara que é meu primo, que está fazendo sucesso, você deve gostar muito dele.
Você escuta a música dele, né? O Shawn. Ah, tá vendo? Nada, o Shawn Mendes. Eu só tenho sobrenome igual, a gente fala que é primo. Ué, igual eu falo também, prima do Fábio Assunção. Por que não? Por que não? Em algum lugar nesse multiverso, não é? Eu também falo. Ó, Murilo Mendes, fechamento, meu primo. Exatamente. Gustavo Mendes também. Trazer o Gustavo que é dia aqui. A gente também aproveita, Outro também que eu achei interessante aqui, que eu separei, eu fiz aqui um roteirinho tão bacana, com umas perguntas do pessoal. Achei bonitinho. Quer ver? Eu vou achar aqui, não vou esquecer, não. O que fazer se o pedido de aposentadoria for negado, senhorita Paula Assunção? Bom, pedido de aposentadoria negado. Primeiro de tudo, de fato, é consultar alguém especialista em previdência social, porque tem várias coisas que podem ter acontecido, desde documentação insuficiente a, de fato, não ter o tempo. E como eu falei um pouquinho atrás, aqui no nosso bate-papo, contribuições abaixo do salário mínimo são excluídas do cálculo. Então, às vezes, a pessoa fez a conta, né, usou o próprio simulador do INSS e lá dizia que ela tinha o tempo e tinha o direito. E quando ela fez o pedido, negou. Por quê? Porque na hora que foi se fazer a verificação, contribuição uma a uma, contribuições abaixo do salário mínimo são excluídas, períodos de auxílio-doença muitas vezes são excluídos. Então, de fato, é uma pergunta muito ampla. De fato, tem muitas possibilidades. E outra que eu recebi também, que eu achei interessante, é que a pessoa... Essa aqui eu achei bem ácida. Eu vou ler para você aqui. Quer ver? Ó? Olha só. O senhor está precisando de um óculos, senhor Luizmar. Senhorita Paula Assunção. Tem muita gente rica recebendo benefícios sem precisar? É verdade. É verdade. Tem sim. Tem muita gente que manipula o sistema, né? Como diz a Fórmula do Amor, né? Na versão do Leone ou de outros cantores aí, mas é a questão de utilizar a inteligência para o mal, né? E é verdade, se você manipula, né, as informações ali, omite fonte de renda, né, diz que mora sozinho quando na verdade não é o caso, acaba-se que pessoas de fato que não precisavam recebem os benefícios. É injusto, né? Quero crer que não seja fraude em todas as hipóteses, né? Quero crer que não esteja rolando propina para que isso, ótimo. né? Quero crer, né? Vamos passar que de fato foi uma informação errada ali. Mas também a gente tem que falar as coisas boas. A informatização do sistema, o próprio CPF sendo nosso documento único, né? Agora todos os cadastros se encontram. Então, isso de fato, daqui a um tempo, vai impedir que as pessoas manipulem essas informações, porque facilmente elas vão ser monitoradas. Mas, como eu disse, não é justo que sejam monitoradas apenas para os cidadãos, que elas sejam monitoradas também para os bandidos que se utilizam do sistema para poder roubar dos aposentados. Agora eu vou entrar um pouquinho aí numa outra seara para a gente. Daqui a pouquinho a gente está caminhando já para o final. Quero saber dos seus planos. Sei que você também tem outros planos além dessa questão da advocacia. Como é que você está pensando aí para o futuro? E você também é uma pessoa que tem uma vertente política muito interessante. Você também quer continuar nesse caminho. Qual que é o destino daqui para frente, Paula? Bom, eu acredito que tudo isso, né, que a gente faz essa leitura do mundo, né, Luizmar, não pode ficar por isso mesmo, porque eu não posso acreditar que seja só fazer essa leitura, se indignar e não contribuir em nada para mudar as coisas. Porque aí, né, o que incomoda não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons. Então, se eu estudei e acredito que posso contribuir com alguma coisa, por que perder esse sonho, esse propósito de trabalhar para o coletivo e contribuir com esse conhecimento e com uma construção de um diálogo, de pontes, como até disse o Papa Leão XIV agora no seu primeiro discurso, né? Que sejamos mais construtores de pontes. Então, sim, eu tenho ainda, né, esse sonho de conseguir
contribuir para a máquina pública, seja através de um mandato, seja compondo o grupo político de alguém, compondo o mandato de outra pessoa. Não é um projeto de vaidade, não é para ter o meu nome numa placa ou vê-lo no Cardor, não é isso, né? É totalmente possível entrar no projeto de alguém que seja um mandatário e que eu esteja ali na sua equipe. Você teve uma votação expressiva, né? Sim, foi uma votação excelente. Eu aproveito até a oportunidade para agradecer, né, aos votos. Mais de 1.900 pessoas, quase 2.000 pessoas, né, acreditaram que o meu nome era um nome que as representasse. Isso é ótimo, do ponto de vista de orgulho mesmo, porque foi uma primeira candidatura de uma pessoa que não tem herança política, não sou parente de ninguém com mandato, nem ex-prefeito, nem candidato a prefeito, nem deputado, nem nada, né? Nunca tinha vindo candidata. Muitas pessoas me falaram, né, que a expectativa de voto para uma primeira tentativa era 500, 700 votos, e eu, por muito pouco, não deu. Claro que a gente fica triste, né? Porque a gente queria ganhar, quem não queria ganhar, né? Se você tivesse ali uns 2 puxadores a mais, era certo. Se o partido tivesse feito a legenda, a cadeira era minha. O pessoal sabe, né, como é que funciona um pouquinho. A gente ainda não está nesse voto distrital. Não. Se fosse um voto distrital, certamente era Paula Assunção na Câmara dos Vereadores em Juiz de Fora. É isso, não era o momento, né? Não tenho arrependimentos em relação a isso. Mas passo a passo, né? Exatamente. Passo a passo, uma construção que eu fico muito feliz de saber que você tem essa vontade de ajudar pessoas, que eu acho que é o princípio que pelo menos todo político deveria ter. Né? De ajudar pessoas. Sim. É você ter um mandato exatamente para ter esse retorno para a população. Sim. Né? Existe um envaidecimento, né? Um status por trás da política, mas eu sei que não é o seu caso. Não, porque... Você quer realmente fazer a diferença no nicho que você tem e com a força que o povo mesmo te deu. Né? São quase 2.000 votos, aí você vê que realmente... Realmente, eu só tenho a agradecer. São pessoas que realmente confiaram em mim, no projeto, na profissional que eu sou, nessa bandeira, né, de dialogar, de levar mais mulheres à política, né, não simplesmente fingir que tem no partido para que o recurso vá para o partido. E nem com um discurso de rivalização. Exatamente. Não é mais mulheres porque precisamos de menos homens, não, nada disso. É mulheres porque nós somos uma fatia importante da população, metade da população, ocupamos uma fatia importante do mercado de trabalho, somos já gestoras de famílias, né? E porque temos, de fato, um olhar diferenciado. Completamente. Exatamente, não é melhor, não é pior, não é nada disso. É apenas diferenciado em relação às questões do mundo, né? E por isso eu acredito que sim, a gente precisa de mais mulheres na política e mulheres com vários vieses, espectros políticos diferentes, mas todas com o intuito de dialogar, porque a política é a arena do diálogo. Infelizmente, isso se perdeu, e quando isso se perde, nós temos 2 problemas graves no cenário político. O primeiro é um voto de manada que vai para um espectro político que não tem proposta nenhuma. Única e exclusivamente porque se comprometeu com determinadas bandeiras, e aí você leva todo mundo... E aí você não tem compromisso com nada. Esse é um primeiro problema. E o segundo problema é o problema que, de fato, é o que a gente vivencia todos os dias, que é você não conseguir dialogar sobre os projetos bons para a cidade. Então, desmonta o palanque e conversa sobre os projetos bons para a cidade. Saúde, segurança, educação, infraestrutura, desenvolvimento, que Juiz de Fora precisa muito, né? Questão de emprego, geração de renda, etc. e tal, e muitos outros. Desmonta o palanque e conversa sobre os problemas importantes para a cidade. Esse negócio de eu sou de uma linha, então eu não voto a favor do fulano, porque o fulano pensa diferente de mim. Então, isso é muito triste, a população sai perdendo e, infelizmente, essas pessoas, às vezes, são campeãs de voto. É triste, né? É triste, infelizmente. Vou fazer o seguinte, só para a gente encerrar. Sim.
Eu sempre peço para o entrevistado um livro, um filme ou uma música que representa Paula Assunção. Ei, eu tenho os 3. Tem? Não, olha só. Um livro, Médico de Homens e de Almas. É a história de São Lucas. É um livro maravilhoso, muito emocionante, né? Conta toda a passagem de Lucas, né? E o que ele viu das obras de Jesus Cristo. É um livro denso, muito lindo e não é para uma religião. É um livro sobre religiosidade, sobre espiritualidade. Então, é muito impactante para todos. Eu espero que alguém queira ter a curiosidade de ler. Uma música, né? Uma música alegre, né? Uma música feliz. Eu gosto muito de uma música que é da Cher, né? Que é Believe, né? Então, que fala, né? Você acredita no amor depois, né? Você acredita no amor depois de tudo? Uhum. E é uma música muito bonita e é muito animada, é muito feliz. E é isso, né? Eu acredito que a gente tem que levar a vida com alegria, com seriedade, sim, profissionalismo, mas levar a vida com alegria e gratidão. E uma série, tem? Uma série? Olha, eu gosto muito de série, mas você não vai acreditar. Eu assisto muitas vezes as mesmas séries, simplesmente porque eu gosto. Eu gosto de The Office. De vez em quando eu assisto. Você volta lá para assistir. Então, nos encontramos aqui. Eu adoro. Assisto muitas vezes. Eu às vezes me vejo muito no protagonista. Ah lá. Foi um prazer enorme, incomensurável ter a sua presença aqui. Muito obrigada. Que muito enobreceu o programa. E também traz uma informação riquíssima. Eu gostaria que isso fosse compartilhado com o máximo de pessoas, porque você trouxe aqui muita informação que a gente precisa verbalizar e fazer isso ser realmente amplamente divulgado para alcançar mais pessoas. Muito obrigada. Vou te agradecer, também vou agradecer a HM Lanches. Estou apontando para ela aqui, ó, HM Lanches. Já acabou o programa, não tem problema. Bate QR Code, meu filho, faz seu pedido. Chega quentinho na sua casa, imagina um hamburgão. Você tá bobo. Agradecer Formate, Planet Filme, agradecer a Aquacoco, Suco Prates, Albatroz Distribuidora, Artes Cofé e também a Brasel, Zona da Mata, JF Sabor. E vamos fazer o seguinte... Planet Filme também, estamos juntos aqui, HM Lanches, Planet Filme, Formate, Abrazel, Zona da Mata, JF Sabor e também Artes Cofé, tá certo? A você que ficou comigo até agora, muito obrigado, até o episódio 7, meu filho, e vamos que vamos pra cima, porque foguete não dá ré não, valeu!